Bom, agora nós vamos falar de uma doçura da Silvana Abramovay. Ela é sócia da rede da doçaria Amor aos Pedaços, que já tem mais de 60 lojas pelo país e mais de 200 produtos oferecidos aos clientes. Eu já devo ter comido pelo menos 180. Cursou comunicação social pela FAP, comunicação também. Fez parte do Conselho de Ética da Associação Brasileira de Franchising, ABF, e antes mesmo da criação das leis do franchising no Brasil, desenvolveu junto ao setor as primeiras bases que fundamentaram o modelo de negócio no Brasil. Então, você tem muito a compartilhar conosco. Por favor, com a palavra, Silvana. Eu acho que a gente vai se repetir muito aqui, porque é um prazer muito grande falar com tanta mulher. É muito bacana a gente ver como a gente está crescendo nesse Brasil e no mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e eu poder dividir um pouco com vocês da minha história. Óbvio, eu tenho só 20 minutos, são 36 anos de história e eu vou ter que resumir. Hoje, o Amor aos Pedaços é uma rede de franquia. São 36 anos, 60 lojas. Como ela disse, a gente está em 7 estados e com o número de funcionários de loja é a fábrica, porque a gente distribui, sai tudo de uma fábrica, a gente distribui os nossos produtos. Então, juntando todo mundo, a gente está com 800 funcionários. Eu vou contar um pouco da minha história. E a gente vai falar um pouco sobre os acertos e os erros, porque eu acho que é importante também a gente falar de tudo que a gente errou. Eu não vou contar de tudo que a gente errou, porque não vai dar tempo, né? Porque a gente erra bastante, gente. E as pessoas geralmente não gostam de contar o que erraram, né? Só gostam de contar o que acertaram e o sucesso. Mas a gente também tem que contar um pouco isso, porque todo mundo vai viver isso, todo mundo vive isso. E a gente só fica sabendo de tudo que é sucesso, né? Nunca do fracasso. E é importante a gente saber que não é só a gente que fracassa, não é só a gente que erra para acertar, porque a gente erra para acertar, faz parte do processo. Eu sou essa menininha aí que vocês estão vendo. Eu venho de uma família de 4 homens mais velhos do que eu. Então, se vocês pensarem, eu nasci numa família para dar errado, né? Imagina, 5ª mulher. Eu vou contar uma história para vocês, a história da melancia. Na minha casa, a minha mãe cortava as fatias de melancia e vocês sabem que tem o pedaço mais bonito e o pedaço mais feio. Vocês podem imaginar quantos anos eu fiquei com o pedaço mais feio? Porque, com 4 homens do meu lado, era um avanço que eu não tinha nem chance. Então, eu cresci assim. E aí estou eu aí, grandinha. Nessa foto, eu estava grávida da minha primeira filha com os meus irmãos, mas eles também foram uma inspiração para mim. E eles sempre foram muito independentes, e eu realmente também fiquei bastante independente. Cheguei a morar sozinha quando eu comecei a trabalhar e acabei casando, então foi muito rápido. E eles foram uma inspiração para mim também. Então, a gente também tem que sempre falar o lado positivo. Essa foi a primeira loja. Eu entrei de sócia no Amor aos Pedaços. Eu tenho uma sócia, na época eram 2 sócios. Eu tenho uma sócia. E aí a gente vai falar, eu aí com 19 anos, eu entrei com 2 anos da empresa, tenho 53, não precisa fazer conta. Essa é a primeira loja na Rua da Consolação, não sei se alguém lembra. Alguém lembra? Ai, que legal. E eu vou contar também um outro segredo para vocês. Não precisam ter nenhuma ideia mirabolante. Ninguém precisa ser um Steve Jobs, ninguém precisa pensar assim, eu não estou com uma ideia mirabolante, então não vai dar certo. As coisas estão em ideias simples. E a ideia da minha sócia, que foi a criadora, foi uma ideia muito simples. Ela era uma curiosa e uma gulosa. Então, quando ela ia no restaurante, ela gostava de experimentar o prato de todo mundo. Até hoje ela é assim, ela é uma pentelha. A gente viaja, ela quer dividir o meu prato com dela. E eu não quero, porque eu quero comer o meu prato inteiro, mas ela quer dividir. E ela queria ir num lugar que ela pudesse comer um pedacinho de todos os doces, e não existia. Ela é do interior, ela cozinha muito bem. E ela falou, sabe que eu vou? Ela acordou um dia e falou, eu vou abrir um lugar que eu possa experimentar um monte de doce. E assim nasceu o Amor aos Pedaços. Uma ideia simples, perseverança. Então,
Pensem numa ideia simples, não tem mágica, tem perseverança. Tem uma ideia simples. E uma ideia e foi uma disrupção na época. Tá? Agora tem esses nomes bonitos, né, gente? E aí, a gente chegou a ter 10 lojas próprias. E a gente viu a possibilidade, que tinha uma possibilidade de crescimento muito grande. Por que a gente foi para a franquia? Porque a gente achava que o dono precisava estar à frente do negócio. A gente achava que o produto perecível tinha que ter alguém comandando e olhando. O nosso produto na vitrine ele dura 3 dias. Então, a gente tinha que trabalhar muito estoque, a gente tinha que trabalhar muito venda. E a gente foi para os Estados Unidos e estudou esse mercado. Quando a gente começou com franquia aqui no Brasil, a Boticário era uma distribuidora, ela nem era franquia, existia o McDonald's. E a gente foi criando o nosso modelo de negócio, pegamos um funcionário nosso, fizemos ele ser nosso sócio, fizemos uma loja-escola. Até hoje é a base, os manuais é a base do nosso negócio. Então, fazem 30 anos que a gente tem franquia, temos franqueados desde aquela época. 30 anos de franquia. Temos um franqueado que tem 5 lojas, está abrindo mais 2 lojas, ele vai ter 5 lojas, é o meu franqueado mais antigo, que se reinventa, porque eu vou falar isso para vocês também. Então, o franchising, a gente foi para o franchising. Então, a gente começou a vender as nossas lojas próprias. E ficamos com 5 lojas próprias, que também é importante você ter, e começamos a vender as nossas lojas próprias e franquear algumas outras. Junto com isso, que tudo aconteceu muito rápido, apareceu a oportunidade da gente abrir lojas fora de São Paulo, em outros estados. Só que o nosso produto era muito perecível. O nosso bolo durava 15 dias, a massa do bolo. Então, não dava tempo de chegar nos lugares. A gente resolveu fazer um modelo de master franquia. A gente fez um modelo de master franquia para o Rio de Janeiro e Curitiba. Aí tudo aconteceu muito rápido. E eu acho que pode acontecer rápido, não tem problema nenhum. Só que, nesse ponto, eu vou falar para vocês, a gente ensinou um master franqueado a ser franqueado e a fazer o produto. Eu vou falar que ser franqueador é uma arte. E fazer o produto também. A gente realmente não acertou em dar essas 2 missões para eles. E realmente não deu certo a gente fazer ele ser um fazedor de doces, vender os doces na fábrica e cuidar dos franqueados. Então, a gente realmente teve que bater em retirada. Esse foi uma das coisas que não deram certo. E, hoje, a gente não tem mais master franqueado. Mas eu já vou contar para vocês como a gente foi em outros estados. E na questão de ter oportunidade de ter sócios internacionais. A gente abriu loja em Miami, em Portugal. Hoje ainda existe Amor aos Pedaços em Portugal, mas não tem nada a ver com Amor aos Pedaços daqui. Na época, a gente se separou de um sócio que ficou com a operação internacional, mas eu tenho certeza que teria sido um sucesso se a gente tivesse mudado para lá. A gente começar um negócio no outro país, onde a gente possa treinar todo mundo, mas não ter a nossa essência do dono, de realmente quem ali está na alma do negócio, eu realmente também, se pudesse dar um conselho da minha história, eu falaria para não fazer isso. Não ponha na mão de outra pessoa quando você for sair do país. Então, realmente, a gente... E o Brasil é muito grande, né, gente? Tem muita coisa para crescer. Então, aí eu contei um pouco do que a gente aprendeu. E aí, a gente, ao longo desses anos, o que a gente fez? A gente foi atrás de uma tecnologia que não tirasse o artesanal, que a gente não tivesse produtos com conservante, para a gente conseguir para outros estados. Então, a gente tem um problema de logística nesse país, que, ao longo dos anos, tem melhorado, então ajudou bastante, e a gente usa uma atmosfera modificada para os nossos produtos, que fazem eles durarem um pouco mais, que dão para a gente ir para outras cidades. Então, hoje, a gente está até em Manaus. A gente tem uma validade um pouco maior de produtos que não são congelados e que eles não têm conservantes. Então, acho que é importante destacar
o produto artesanal ainda sem conservante, com durabilidade. Tá? Mas então, ainda continua sendo fabricado tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse bicho de pé que vocês estão olhando aí foi um produto que foi inventado para o aniversário de 1 ano do filho da minha sócia. E o nome é ela que inventou, o produto é ela que inventou. Ele até hoje é feito numa panela com pau, colher de pau, porque senão muda a coloração. E é um segredo, meus filhos brincam se quando eu morrer está no cofre a receita. E aí, eu acredito que aqui tem algumas pessoas que queiram um dia fazer do seu negócio uma franquia, eu imagino. Aí eu queria contar um pouco para vocês, porque o papel do franqueador é ser empreendedor e o papel do franqueado também. Então, eu quis trazer um pouco para vocês a história da franquia também, não só a história do Amor aos Pedaços, mas a história da franquia. E para você ser franqueador, você também tem que ser empreendedor. Então, quem está pensando em franquear um negócio que vai abrir ou que está já aberto, é um negócio muito particular. Então, você tem todas as leis que você tem que cumprir. E queria falar um pouco todo o seu papel, inovar sempre. Hoje é uma empresa de 36 anos, com tanto concorrente chegando por aí, como continuar sobrevivendo? Então, a gente acredita muito na inovação, a gente repensa nosso negócio o tempo inteiro, a gente tem que o tempo inteiro estar vendo o que o consumidor está pedindo, a gente sabe essa pegada agora da preocupação com a saúde, só que o nosso perfil é indulgência. Vocês já comeram docinho hoje? Não, mas já vão comer, né? Porque, assim, coisa boa, né? A gente não vai fazer coisa ruim, não. A gente tem sem glúten, sem lactose. Hoje, 10% da nossa linha é 0%. A gente criou a nossa linha Diet há 20 anos atrás, quando as pessoas tinham medo de procurar produto zero. E a gente acabou de lançar massa integral, e todos os nossos bolos podem ser feitos com massa integral, sem farinha branca. Mas a indulgência continua. A gente não tem nenhum produto desses ruim. Saudável é um pouquinho mais, né? Sem glúten, sem lactose, mas a indulgência está ali, a gente não vai perder a nossa característica. Mas a gente está preocupado, sim. E a gente fala que equilíbrio é tudo. Todo mundo pode comer um doce, não precisa comer meio quilo de doce por dia. E, além do que, o nosso bolo é uma fatia, né, gente? A gente pode começar a comer fatias menores. Pode ir comer. Equilíbrio é tudo, né? Então, eu acho que inovar é isso. A gente está se preocupando. A gente tem sanduíche integral. A gente tem sanduíche sem vegano. Então, eu acho que é ter para atender toda essa preocupação e esse time de consumidores aí que estão se preocupando com esse tipo de coisa. E está além, né? Então, assim, o Brasil ele não é um país culturalmente acostumado a ter produto de bolos congelados de qualidade. A gente tem uma linha de bolos congelados hoje com uma qualidade inferior. E a gente lançou, há pouco tempo, uma linha congelada de bolos de qualidade superior, com preço acessível, para você ter no teu freezer. Então, são coisas que você está sempre inovando antes do tempo. Então, está vendendo muito esse bolo? Não, mas ele vai começar a vender. Então, daqui a 5 anos, a gente vai falar, nossa, lembra quando a gente começou? Isso são as ideias que a gente vai tendo. A gente sabe que eles vão querer, né? Aquela coisa do iPhone, né? Então, é assim, é pensar sempre o seu negócio, é estar sempre inovando. Você inova em produto, a gente inova em modelo de negócio. Então, a gente começou com uma loja que era de mármore. Hoje a loja já não é de mármore, a gente não tem capacidade de fazer esse investimento, ninguém mais quer, já não é mais atual. Então, a gente vai inovando o modelo, a gente vai fazendo o quiosque, que hoje você anda pelos shoppings, está cheio de quiosque, tem lugares que você não consegue colocar uma loja, e a gente não consegue colocar aqui, a gente tem até bike para eventos. Então, o inovar é isso também. E o inovar também é você chegar no teu cliente, porque hoje as pessoas não estão indo nem na loja. Hoje as pessoas querem o celular, como ela mesma mostrou. Então, as pessoas hoje querem pedir até pelo iFood. Então, a gente está presente no iFood, a gente faz promoção no iFood,
a gente está super presente. Então, nesse papel, nosso papel de franqueador é fazer tudo isso. E aí, a gente chega a, motivar os nossos franqueados. Isso é um papel super importante, porque ele é o teu primeiro consumidor. O meu primeiro consumidor direto é o meu franqueado. Então, a gente faz muitos eventos. Aí a gente foi visitar o nosso parceiro, o Café Orfeu, que fez uma parceria, fez um café para a gente. A gente foi visitá-los com todos os franqueados. Então, a gente passou 2 dias juntos. Eu acho que é super importante motivá-los. E desenvolver todos os colaboradores da rede. Então, com as suas competências, para eles atenderem bem. Então, a gente trabalha desde o franqueado até todo o pessoal de cozinha, porque os nossos produtos eles são montados nas lojas. Os produtos vão inacabados, os recheios e as coberturas separadas, e realmente, quando a gente monta o bolo acabou de ser montado mesmo. Ele não sai da fábrica montado. Tá? A gente tem uma fábrica em Cotia que abastece a rede toda. É tanto que a gente pode pedir mais cobertura. Pode. Deve. Eu nunca sei. Eu nunca sei qual é. Deve, né? Deve, por favor. Assim, gostei. E aí, o franqueado, é interessante falar ao longo desse tempo de 36 anos. Antigamente, quando você falava de franquia, que é uma coisa nova no Brasil, existia um certo preconceito que se é franqueado, você não tem ideia, você não empreende. Gente, de jeito nenhum. Graças a Deus isso já acabou, porque o franqueado empreendedor ele ganha dinheiro. O franqueado não empreendedor não ganha, porque não é porque você tem uma marca que você faz o teu franqueado ganhar dinheiro facilmente. Isso não existe. Eu falo que quando eu converso com todos os candidatos à franquia, para dar o ok final. E eu falo para eles que 40% realmente a marca ajuda. Mas os 60% quem faz a diferença é o franqueado. É ele que vai fazer o negócio se manter e fazer ganhar dinheiro. A gente está cansada de ver lojas, a gente revender uma loja e o faturamento aumentar 30% com um novo franqueado. Então, para quem quer comprar uma franquia, achar que existem regras, existem sim, que devem ser cumpridas, mas o franqueado tem muita coisa assim para empreender. Ele tem para liderar, essa é uma franqueada minha com a equipe, ela é super presente, tem que ser mesmo, né? E ela tem que treinar a sua equipe também, porque aquele treinamento que a gente dá 4 vezes por ano não é suficiente. A gente tem que treinar uma equipe diariamente, gente. Diariamente tem aquele treinamento diário, você tem que acompanhar, porque senão não dá certo. É no meu negócio ou em qualquer negócio, você tem que estar presente. É aquela história do dono. A gente está falando de alimentação. Estou falando do meu negócio. Desbravar negócios, né? Aí o que ela fez? Ela saiu de dentro da loja, porque hoje, vocês viram, shoppings diminuíram 30% o número de pessoas que estão andando nos corredores. Ela está fora da loja dela, ela está fazendo evento em outra loja. Então, isso são coisas que não é o franqueador que faz, é a franqueada que começa a procurar coisas para desbravar, para trazer faturamento para ela. E o inovar, isso ela fez ao contrário. Essas franqueadas são até de Campo Grande, elas trouxeram um evento para dentro da loja, elas trouxeram uma exposição para dentro da loja. Então, a gente precisa também de franqueados empreendedores. Então, se alguém aqui está pensando, nossa, eu preciso bolar um negócio para ter um negócio, não, você também pode comprar uma franquia. Você também pode comprar uma franquia e tem que ser empreendedora. A vantagem de você ser um franqueador e de a gente ter escolhido a franquia para crescer, eu tenho que falar porque a gente tem um crescimento mais rápido, porque e a gente não corre tanto risco, porque a gente tem um dono tomando conta. Mas existe desvantagem também, escolher o perfil errado. E existe isso, então, às vezes pode acontecer de você ter um franqueado que não tome conta tão bem da loja. E que não é. O processo de seleção, por mais que você tome cuidado, a gente pode errar. A gente casa, a gente namora 5 anos, 10 anos, separa depois de 1 ano, né? Imagina o perfil de um franqueado, pode acontecer. Então, acho que o maior risco de você optar por franquia é esse.
Tá? Às vezes, você tem aquela ilusão que você vai acertar no franqueado e a gente continua errando até hoje, gente. Erra mesmo. Eu acredito que menos, mas erra. Tá? E uma coisa assim que eu queria falar muito para vocês, se eu puder dar uma dica, como empreender, e eu acho que se eu tivesse começado um pouco mais velha, tivesse até errado menos. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem muita gente em volta e a gente tem as pessoas acima da gente. E essas pessoas, elas filtram um pouco o que a gente pode errar. Quando a gente é empreendedor, não tem ninguém acima da gente. E a gente pode errar com mais facilidade. Então, ao longo da vida de vocês empreenderem, procurem pessoas com maior experiência que vocês. Tenham mentores ao lado de vocês para ajudarem, porque vocês vão errar menos. Se é um conselho que eu posso dar para vocês, ao longo da minha vida, eu tive, sim, conselheiros, eu tive coaching. Poderia ter tido mais no começo, porque a gente, quando é muito nova, acha que sabe tudo, né? Quem tem filho aí que acha que sabe tudo com 18, 19 anos? Todo mundo, né? Acha que sabe. Os meus acham que sabem mais do que eu, hoje, do meu negócio. E... eles têm certeza. Então, é uma dica que eu queria dar para vocês. Se tenham reuniões, conversam, não sejam... A gente é muito sozinho, o empreendedor. Ele é muito sozinho. Não sejam sozinhos. Procurem, conversem sobre o seu negócio com pessoas que saibam mais do que vocês, que tenham mais experiência. Procurem mesmo. Acho que o melhor conselho que eu posso dar, se eu puder dar algum conselho aqui. E aí, essa é a minha família. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha que está casada já. E sem eles a gente não é nada, gente. Sem a família, né? Aí as dificuldades da mulher existem. A gente se divide mesmo. Eu comecei com 19 anos, vocês podem imaginar. Na primeira filha, por livre e espontânea vontade, eu fiquei 30 dias só. Meu leite secou no 2º mês. Vocês podem ver que eu sou um pouco ansiosa. 2º filho, 1 mês. 3º filho, amamentei 1 mês, porque secou o leite. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tenho consciência pesada. Eu tento me equilibrar cada vez mais no meu tempo, mas é assim, a cabeça não para, gente. Quem é empreendedor não fecha, a cabeça não para depois que sai da empresa. Ela continua funcionando. Não tem jeito. Se conformem com isso. Mas, se conformem, vão procurar yoga, eu medito. Não, só procurando a yoga e meditando, porque não é aquela coisa que você é funcionário, fechou, mas tem suas vantagens e desvantagens. Eu sou muito feliz com o meu negócio, eu trabalho com muito amor, muita dedicação, e acho que o que a gente faz quando a gente gosta vale muito a pena. E a minha história é essa, muito resumidamente. Eu desejo muita sorte para todos vocês. Aqui está o meu e-mail. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, quiserem me enviar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada por me escutarem.